Queridos irmãos, que a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Graças a Deus estamos de volta, ficamos um tempinho sem postar nossos vídeos, né? Mas não podemos parar de fazê-lo. Já são, desde o tempo que eu postava junto com o Dr. José Renato Pedrosa até hoje, já são mais de 500 vídeos de estudos da Palavra de Deus ou concernentes a ela, né? Coisas que interessam aos cristãos. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto atual, bem atual, sempre esteve atual esse assunto, mas eu vejo que hoje as pessoas ainda têm muitas dúvidas, e vou falar sobre coisas bastante simples aqui, porque tenho visto que há pessoas que já têm um pouco mais de estudo, um pouco maior de capacidade de compreender algumas coisas, e outros ainda têm algumas dificuldades, o que é bem normal, né? Bastante natural. Em 1976, por exemplo, eu conheci o pastor Abraão de Almeida na Assembleia de Deus de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ele estava ministrando alguns estudos bíblicos lá e falava sobre a Babilônia de ontem, de hoje, não é? E é um assunto que a gente pode falar, poxa, em 76, eu estava lembrando, já era bastante interessante. E hoje ela continua interessando, basta que a gente veja na internet os assuntos que falam sobre as coisas dos últimos dias, sobre escatologia, muita gente tentando adivinhar, muita gente acertando, muita gente ensinando, muita gente aprendendo. Eu estou sempre aprendendo, não é? E gostaria de partilhar com vocês algumas coisas sobre as duas Babilônias, por exemplo, sobre o interesse. Qual é a Babilônia? Se fala da Babilônia, seria sobre a Babilônia que hoje é chamada de Iraque, o país Iraque, onde era a Babilônia, ali onde está o rio Tigre, o rio Eufrates, por ali, seria isso aí? Ou existe uma outra Babilônia? Vamos falar algumas coisas sobre esse assunto. Não vamos fazer um vídeo muito grande hoje, você vai ter até bastante facilidade de compreender, né? Porque vai ser pouco tempo para estudar, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso, e eu espero que você me acompanhe. Quando eu citar as referências bíblicas, você pode conferir, e qualquer coisa que quiser deixar um comentário depois, lá você se conecta no Google, através do Gmail, e deixa ali o seu comentário, que eu terei o maior prazer de ler e de responder, viu? Às vezes, quando eu demoro a responder, é porque eu não vejo. Se eu ver, eu respondo logo, tá? O assunto que a gente fala sobre a Babilônia, as duas Babilônias, ou é duas ou uma só? Duas. É um assunto que tem atraído muita gente. Nós lemos sobre isso em livros, não é? Em periódicos, como, por exemplo, o Mensageiro da Paz, publicado pela Assembleia de Deus no Brasil, a Seara, também uma revista publicada pela CPAD, o Obreiro, Jornal da Palavra da Vida, e muitos outros, e fora os tantos de livros que eu tenho aqui, onde sempre tenho estudado o assunto e sempre procurando me atualizar. E às vezes eu recebo e-mails de pessoas dizendo que é um artigo excelente, um assunto excelente, e que principalmente nessa época em que nós estamos vivendo é necessário que se fale sobre ele. E também as pessoas fazem referência aos cultos ecumênicos, cada vez mais como que se fala, meu Deus do céu, cada vez mais propagados por aí, como se o ecumenismo fosse uma coisa boa, uma coisa legal, sabe? Mas é legal para os artistas da Globo, para os artistas de televisão, para aqueles que dizem que não, tem que respeitar a religião do outro. Tem sim que respeitar a religião, cada um tem a religião que quiser, cada um crê no Deus que quiser crer.
Ontem mesmo, foi ontem sim, que eu vi na televisão, no jornal, apresentando uma seita satânica, onde sacrificaram 2 crianças a Lúcifer, e depois, quando alguém foi preso, os proprietários da localidade foram presos com outras pessoas, o filho dele disse: não, é que as pessoas não nos entendem, não sabem como é que a gente quer agradar a Lúcifer. Veja bem, agradar a Lúcifer. E acham que não há nada demais em pegar o seu filho, sumir com ele e depois sacrificá-lo para agradar a Lúcifer. Então a gente tem que ter liberdade de religião, né? Eles não poderiam nem ser presos, não é verdade? Porque se eles escolheram Lúcifer para ser o Deus deles, e dizem que a gente não pode falar sobre religião alheia, porque vai ofender, vai machucar, vai ferir, então deixe que seus filhos sejam raptados por aí para serem sacrificados para Lúcifer. Vejam bem, porque a palavra de Deus fala contra a idolatria. De maneira alguma Deus admitiu a idolatria. Aí vão dizer, como já ouvi, você já deve ter lido, que a Bíblia é homofóbica, a Bíblia é cheia de fobias. A Bíblia não tem fobia nenhuma. A Bíblia é o manual pelo qual o homem deverá viver, se ele quiser viver bem, se ele quiser ter uma vida plena de alegria. Jesus falou que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E ele continua dizendo o seguinte: mas eu vim para que tenhais vida, e vida com abundância. É sobre isso que a Bíblia fala: vida com abundância, vida com Jesus, vida em paz, uma vida que vai fazer com que você cada vez vá mais para a frente. Que Deus abençoe você grandemente. Vamos continuar então falando um pouquinho, né? Nesse breve início em que eu vim falar, eu quero salientar que a Bíblia fala realmente de 2 Babilônias. A cidade propriamente dita, né, Babilônia, que foi capital da Caldeia, e a Babilônia espiritual, símbolo da confusão religiosa dos últimos tempos. Símbolo da confusão religiosa dos últimos tempos que nós estamos vivendo. A primeira Babilônia, que alcançou sua maior glória com Nabucodonosor, começou a decompor-se a partir do ano 522 a.C., quando, aproveitando-se de uma crise sucessória em Persépolis, a população se levantou contra o governo de Dario I. O filho deste Xerxes, obrigado mais tarde a sufocar revolta semelhante, usou de extrema brutalidade, ordenando inclusive a destruição da estátua de Marduk, o deus principal dos caldeus. Em 331 a.C., Alexandre o Grande, depois de conquistar a cidade, ele quis instalar nela a sede de seu próprio império, não é? Mas em 323 a.C., de volta da Índia, ele faleceu repentinamente no palácio de Nabucodonosor. E com ele, meus amados, se findaram as esperanças de Babilônia se reerguer, né? Da cidade voltar a erguer-se, aquele império que teve seu auge com Nabucodonosor. Seleuco, a cujos domínios ficou pertencendo à cidade, preferiu construir uma nova capital para o seu reino, Seleucia, e abandonou assim aquela que era conhecida como o ornamento dos reinos, e foi abandonando a cidade completamente à sua própria
sorte, a sua trágica, podemos dizer assim, sorte, até o cumprimento da profecia. Sim, porque tinha uma profecia. Nunca podemos esquecer de Jeremias, nunca podemos esquecer de Ezequiel, não podemos esquecer dos profetas bíblicos que falavam contra ela, contra a Babilônia. Quando diz em Isaías capítulo 13, verso 20, você pode conferir aí Isaías falando: nunca, jamais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. A palavra de Deus se cumpre sempre. Mas, apesar desta sentença bíblica, em janeiro de 1975, 2 jornais paulistas noticiaram a reconstrução da Babilônia. Hoje, em 2018, a gente não vê essa Babilônia reconstruída, mas interessante, tem mais de 30 ou 40 fotos ali atuais que eu digo de uns 8 anos atrás, em que um amigo foi trabalhar na reconstrução. Eu me lembro que, não sei no momento precisar exatamente a data, mas sei que Saddam Hussein estava reconstruindo, sim, porque eu tenho as fotos. Não vou colocar aqui agora, mas se alguém pedir, eu posso mandar essas fotos, onde mostra a porta de estar, mostra as muralhas, mostra tudo que estava sendo feito, reconstruída por Saddam Hussein. E em 1975, dois jornais paulistas noticiaram o seguinte a respeito de Babilônia: serão reconstruídos os jardins suspensos, a Torre de Babel, o Templo de Baal, a Porta de Estar, que também era chamado de Astarte ou Astarote, e outros monumentos. O projeto, dizia a notícia, mas para que isso agora? Apenas para a gente tomar conhecimento, ver que o assunto já vem de longa data, E eu estou bem pertinho, 1975 é logo aqui atrás, O projeto, diz o jornal, a notícia, já está pronto e foi elaborado pelo Instituto Ítalo-Iraquiano de Bagdá. E uma verba inicial de 50 milhões de dólares já tinha sido destinada ao projeto. E as obras da reconstrução, falando ainda da notícia, dizia que começariam em outubro de 1975. O levantamento do local foi feito com raios laser para que tudo pudesse ser feito com exatidão e perfeição. Os tijolos da reconstrução seriam revestidos com um material especial contra a erosão, decomposição e os estragos dos ventos. A reconstrução cobriria uma área de 50 quilômetros quadrados. Para nós hoje, para as medidas de hoje, pequena, mas para a antiguidade não. O projeto, o jornal disse ainda, o projeto vai seguir rigorosamente a arquitetura da época e o ambiente em que viviam os babilônicos. Aí eu pergunto, 1975, qual teria sido o interesse de alguém reconstruir aquela cidade? Por que seria? Comentando esta notícia, escreveu Israel Carlos Bjork, do jornal Palavra da Vida, número 61, em 1977. Ele escreveu o seguinte: por que a reconstrução da Torre de Babel? É o símbolo da astrologia, do ocultismo e da rebelião. Pergunta ele ainda: por que a reconstrução do templo de Baal? É o símbolo da idolatria. Confira em Jeremias 50, verso 2, ou 51, verso 44. Ou por que você não confere nos dois? Confira. E pergunta ainda: por que a restauração da porta de Estar? Por quê? Estar é o símbolo da imoralidade e da depravação. Por que a restauração dos jardins suspensos, se
eles são o símbolo do orgulho e da obra humana. Por que o Iraque? E por que a Itália? Iraque, Babilônia, Itália, Roma, Roma, Vaticano. Engraçado, tudo intercalado, né? Aí disse ele, curioso, muito curioso. E um pouco antes, afirmou o mesmo autor, o alto crescimento do espiritismo, em suas várias formas nos dias atuais, demonstra uma volta de todas as religiões ao babilonismo e nunca ao catolicismo romano. E, na verdade, o catolicismo romano está se babilonizando. No Brasil, milhões de católicos são também espíritas, e a religião da Babilônia era profunda e essencialmente espírita. A Bíblia refere-se aos babilônicos como a um povo idólatra. A um povo idólatra. Quando ela se refere como a um povo idólatra, ela diz o seguinte: porque é uma terra de imagens de escultura, e eles, pelos seus ídolos, andam enfurecidos. Jeremias 50, verso 38. Mas a Bíblia também se refere aos babilônicos como aficionados pela magia. E diz a Bíblia assim em Isaías 47, verso 9: em toda a sua força virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias, por causa da abundância dos teus muitos encantamentos. A Bíblia também se refere aos babilônicos como profanos e sacrílegos, dizendo, por exemplo, em Daniel 5, dos versos 2 até o verso 4, o seguinte: havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes, suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Isso aí em Daniel capítulo 5, versos 2, 3 e 4. E a Bíblia também chama os babilônicos de iníquos. E está escrito assim, exatamente em Isaías 47, 10. Porque confiaste na tua maldade e disseste, ninguém me pode ver, a tua sabedoria e a tua ciência, isso te faz desviar, e disseste no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outra. Tudo isso nós podemos falar acerca da primeira Babilônia, da Babilônia cidade, da Babilônia de Nabucodonosor. E falando sobre a segunda Babilônia, da qual a primeira era apenas um tipo, está descrita principalmente no capítulo 18 de Apocalipse. O que está escrito lá? Você já leu, já ouviu falar muitas vezes. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e coito de todo o espírito imundo e coito de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Ao proclamarem a absoluta ruína da Babilônia, enfatizando que a cidade nunca mais voltaria a existir, como de fato
até hoje não foi restaurada, as profecias bíblicas não param aí, não param de jeito nenhum, mas, pelo contrário, dão a entender que a Babilônia mencionada no Apocalipse não é a nação e nem a cidade conhecida pelos historiadores, tratando-se de alguma combinação política e eclesiástica, da qual a Babilônia do Velho Testamento é apenas um tipo, apenas um símbolo, uma imagem projetada. E é dentro desse ponto de vista que eu desenvolvi vários temas que nós estaremos adotando daqui para frente. Aí você me pergunta, e não vai voltar ao assunto dos Illuminati? Vou voltar sim, porque eu vou continuar dali até chegar ao anticristo, viu? Você não vai ficar pelo meio do caminho, não vou te deixar pelo meio do caminho. Para que pudesse fazer esse vídeo, e uma série de vídeos que se seguirão a este, eu recorri para tanto aos testemunhos de historiadores sem nenhuma suspeição e de renomados pesquisadores das profecias bíblicas e das origens dos dogmas católicos romanos. Alguns vídeos, como os que tratarão da infalibilidade papal e do ecumenismo, mostrarão que, tanto dentro como fora dos arraiais romanistas, há muitos que se deixam enganar pelos ardis diabólicos e ousadamente denunciam as forças paganizadoras que ameaçam a fé cristã. Ok? Vamos ver? Vamos falar mais um pouquinho? O nosso vídeo ainda tem tempo, né? Agora que eu estou com 22 minutos. Você se lembra, de ter lido na Bíblia sobre a origem do paganismo? Em Isaías 47, verso 12, está escrito o seguinte: deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias em que trabalhaste desde a tua mocidade. Isso está aí, confira. Chamada na Bíblia de ornamento e glória dos caldeus e cidade dourada. Veja, por exemplo, Isaías 13, 19 e 14, verso 4. A Babilônia foi edificada no vale de Sinear, na terra de Sinear, ou, dependendo da Bíblia, terra de Sinar, junto ao rio Eufrates. Nimrod, filho de Cus, estabeleceu nela o seu reinado, depois de libertá-la do poder dos elamitas. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante do Senhor, pelo que diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, e o princípio do seu reino foi Babel. Aonde está escrito isso? Em Gênesis, capítulo 10, versos 8, 9 e 10. Babel, eu acredito até que você saiba, é a forma grega de Babilônia e significa porta de Deus, título que se apropria por haver influenciado poderosamente o desenvolvimento da religião pagã no mundo antigo durante nada menos do que 17 séculos. A famosa Torre de Babel, cujos restos a arqueologia tem desenterrado nas cercanias da cidade propriamente dita, ficou como símbolo da confusão religiosa, símbolo da rebelião contra Deus e também símbolo do orgulho humano. E façamos-nos um nome. Leu isso, não?
Leu ou não leu? Façamos-nos um nome. A memória de Nimrod, perpetuada na gravura e na escultura, embelezou-se pela lenda que o transformou em divindade. Olha só, divindade, claro, coloque isso aí entre aspas, viu? A quem as gerações futuras dirigiam súplicas. Você pode ver isso em Gênesis 11, verso 4, e também pode achar num dicionário antigo, não sei se você ainda consegue comprá-lo hoje, mas era um dicionário não muito extenso, mas muito bom no que continha. Era o John Davis, dicionário da Bíblia, da Casa Publicadora Batista do Rio de Janeiro. Disso eu vejo só um dicionário bem antigo, 1965, mas fala isso que eu acabei de dizer agora na página 421. A Babilônia conheceu duas fases de grande progresso. A primeira, cerca de 2000 anos antes de Cristo, nos dias de Abraão, sob o reino de Hammurabi, que é conhecido na Bíblia como Anrafel. Você vê em 14 de Gênesis, verso 1. E o segundo período, de 608 até a morte de Alexandre o Grande, em 323 anos antes de Cristo, sob Nabucodonosor, Ciro e Dario e daí por diante. A cidade desse último período, período de florescimento, aplicam-se as palavras de Isaías a esta cidade, exatamente a elas, a cidade do último período, a cidade sobre Nabucodonosor, Ciro, Dario e tudo, é que se aplicam as palavras de Isaías, o profeta bíblico, o profeta messiânico. Era, na época, a maior e a mais moderna metrópole daquele tempo, ocupando uma área de 576 quilômetros quadrados, com 96 de perímetro, ou seja, 24 de cada lado. Muitas ruas de 45 metros de largura por 24 quilômetros de comprimento, as quais dividiam luxuosos quarteirões com exuberantes jardins e suntuosas residências. Magníficos eram os palácios e gigantescos os templos. Um destes templos, dedicado a Bel, media 5 quilômetros de circunferência. Um templo, veja bem, 5 quilômetros de circunferência. E um dos palácios reais ocupava uma área superior a 12 quilômetros quadrados. Um dos palácios reais. Por isso que às vezes alguém podia ficar ali sem ver outro durante um bom tempo, né? A cidade dourada era rodeada de uma muralha. Eu fico pasmado quando penso nisso. Uma muralha de 108 metros de altura. 108 metros de altura e por 25 de largura, equivalente a uma rodovia com 6 pistas. Essa muralha possuía uma imagem avaliada hoje em mais de 30 milhões de dólares. 30 milhões de dólares. E objetos diversos dedicados aos ídolos, calculados em mais de 200 milhões de dólares. Oliveira Lima afirma que as construções babilônicas, que em sua época são ou eram meros montões de ruínas, eram levantadas sob consideráveis aterros exigidos pela natureza do solo, eram levantados do solo encharcado, e que ao mesmo
tempo asseguravam melhor defesa e prestavam maior imponência àqueles templos e também aos palácios, que assim se erguiam 13 metros ou mais acima do nível da planície. Isso por entre aglomerações de casas de taipa, numa extensão tão grande que Babilônia cobria 5 vezes a superfície de Londres. Então não é tão pequeno assim, né? Como você pode pensar, ou podia pensar, 5 vezes a superfície de Londres. E quem é Oliveira Lima? Quem foi ele? Escritor do livro História da Civilização, que foi lançado pela editora Melhoramentos, São Paulo, em 1919, página 34. Agora, nós já ouvimos falar, eu já ouvi falar, você também já ouviu, já lemos. Temos muitas vezes nos estudos comentados sobre os assuntos, sobre o mistério da injustiça. E quando a gente pensa em tudo que eu tenho acabado de falar, nós podemos ver um pálido retrato daquela cidade considerada a soberba dos caldeus, tanto por sua própria grandiosidade, quanto pela sua posição geográfica, que era bastante estratégica, como também pela grande fertilidade de seu solo e pela glória de se haver iniciado em quase todos os ramos da ciência, de quem foram aprendizes e continuadores os gregos. Pasmem com isso. Então, quem aprenderam os gregos? Está aí a resposta. A Bíblia previa a queda de Babilônia, e embora esta parecesse destinada a uma existência eterna, eu disse parecesse, caiu. O rei da Pérsia, em 538 anos antes de Cristo, lançando mão de sua eficiente engenharia, desviou o curso do Eufrates, que passava tranquilo sobre os magníficos muros da Babilônia. E o que aconteceu? Desviou o curso do rio, ficou, como nós conhecemos, ou poderíamos dizer assim, um túnel por baixo da muralha, não é? E ele se serviu desse caminho para entrar na cidade, enquanto esta, ou seja, a cidade de Babilônia, se achava entregue à mais nefanda orgia. Você já deve ter lido isso em Daniel, não é verdade? E na mesma noite em que eles estavam lá festejando, zombando de Deus, eu digo do Deus verdadeiro, do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então, Belsazar olhou e na parede à sua frente estava lá a mão de Deus, o dedo de Deus escrevendo na parede. E Daniel foi chamado para decifrar, não é? E declarar, na verdade, o fim de Belsazar e seu império. Daniel foi usado ali por Deus. A Daniel foi revelado. Dá até para sentir inveja dele quando Deus o chama de Daniel, homem muito amado. Não é verdade? Quantos de nós poderíamos ter hoje esse privilégio? Quantos? De ouvir o próprio Deus se dirigindo a nós, nos chamando de homem muito amado. Em todas as profecias acerca de Babilônia, se pode contar mais de uma centena de particularidades, e todas foram rigorosamente cumpridas. Isaías previu que Babilônia nunca mais seria habitada e que nem o árabe armaria ali a sua tenda.
Se você der uma olhadinha em Isaías 13, 20, você vai encontrar palavras como estas que eu vou dizer agora. E a Caldeia servirá de presa. Todos os que a saquearem ficarão fartos. Abri os seus celeiros, rica em tesouros. São palavras que você encontra na profecia de Isaías, capítulo 13, verso 20. Também Jeremias 50, versos 10, verso 26. Jeremias 51, 13. Dá uma olhadinha lá, vale a pena, você não vai perder seu tempo. Vai olhar, vai, se alimente da palavra de Deus. É coisa boa demais. É coisa para a alma, para o espírito, nos alimenta, nos vivifica. A palavra de Deus é tremendamente libertadora. Nenhuma cidade, meus amados, foi tantas vezes saqueada como Babilônia, juntamente com outras regiões da Caldeia, Xerxes, Alexandre, partos e romanos, num período abrangendo quase uma dezena de séculos, quase 1000 anos, levaram de Babilônia e adjacências riquezas fabulosas, além de suas próprias expectativas, e até hoje essas ruínas guardam, você pode ter certeza disso, enormes tesouros. Foi em Babilônia, após o dilúvio, que a mesma atitude de negação de Deus, a atitude deles sempre é de negar a Deus, se manifestou particularmente através de Nimrod e Semiramis. Era o mistério da injustiça a que se referia o apóstolo Paulo, mais uma vez esperando, não é? Paulo se referiu a isso, operando desde a expulsão de Adão e Eva do Éden. Não sei se eu me fiz entender agora. O apóstolo Paulo se referiu ao mistério da injustiça, não é? E o que está sendo visto ali? Nimrod e Semiramis sendo mencionados. E a gente vê o mistério da injustiça operando novamente desde que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden. Espero ter me feito entender agora. O objetivo era a organização de uma igreja falsa. Ora, não se ouvia falar igreja naquela época, mas eu estou apenas querendo que você entenda o objetivo de Satanás aí. Ele queria organizar uma religião falsa. Por isso, colocou na cabeça do povo fazer a torre, construir a Torre de Babel, não é? E ele queria então, eu voltando a utilizar a palavra igreja falsa, seria uma igreja ou uma religião estruturada dentro de um sistema religioso no qual fosse adorada uma falsa trindade. Sim, uma falsa trindade. O objetivo dele sempre é distorcer, sempre enganar, sempre macular a palavra de Deus. Ele sempre procura fazer isso. Dentro dessa organização, o próprio Satanás estava e está preparando o mundo para a sua manifestação futura, quando reinará por um pouco de tempo na forma ou sob a forma do anticristo. Veja que o assunto é atual. O princípio é a glorificação do ser humano, divinizador de reis e imperadores, e o culto à personalidade. Você pode ver que os imperadores romanos, principalmente, eram considerados deuses. E você vê também hoje, não é, com a glorificação do homem. Até dentro das igrejas achamos isso. Para a saúde do homem, para a alegria do homem, para a prosperidade do homem, para o bem do homem, para a salvação do homem, para o homem. Eu deixo então uma pergunta para você. Com que finalidade Deus criou os céus e a terra?
Com que finalidade Deus criou o ser humano? Qual era o objetivo de Deus em criar essas coisas? Deixo para você. Pense um pouquinho. Vá meditar um pouquinho na palavra de Deus e veja se encontra a resposta. Depois me fala, tá bom? Me conta. Qual era o fim? Qual era a finalidade? Qual era o objetivo de Deus em nos criar? Em criar os céus e a terra e tudo que nela contém. Na terra, no céu e no mar. Qual era o objetivo de Deus? Bom, voltando aqui agora. O princípio, estou me repetindo agora, é a glorificação do ser humano. É trazer o culto à personalidade. E somente dentro desse tal sistema podemos compreender a deificação dos Césares e dos grandes homens aos quais se erigiam templos e em sua honra se ofereciam sacrifícios e libações. Enquanto mantinha amizade e comunhão com o Criador, o ser humano não conhecia outro Deus, mas veio a queda, veio a separação entre Deus e o homem, e o homem, longe de Deus, não sabendo mais como reencontrá-lo, voltou-se para as forças vivas da natureza e divinizou-as. O sexo, sim, isso mesmo, sexo, S-E-X-O, por ser um meio de reprodução da vida, desempenhou importantíssimo papel religioso, particularmente na Babilônia. A liturgia nada mais era do que a descrição de relações sexuais entre os deuses, mediante as quais, segundo os babilônios, segundo eles, todas as coisas vieram à existência. Mas você sabe como é que todas as coisas vieram à existência, né? Quando a Bíblia fala de Jesus, fala, sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada. Dentro do sistema babilônico, o sol, a lua, os demais astros e até mesmo a chuva recebiam culto. Também os fundadores de cidades foram por estas cidades fundadas por eles, né, divinizados, como Assur, pai dos assírios, e Nimrod, de Babilônia. Agora, pense só, para que os deuses parecessem reais, faziam-lhes imagens que os representassem, vindo depois as próprias imagens a serem adoradas como deuses. No início era apenas para representar, depois as próprias imagens eram adoradas como deuses. E é exatamente se referindo a isso que Paulo, o apóstolo, deixou registrado em sua carta aos Romanos. Ele diz o seguinte, no capítulo 1, verso 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aí você há de convir comigo que deste modo o homem precipitou-se do monoteísmo original num abismo de inumeráveis cultos idólatras politeísticos, alguns deles indescritivelmente vis e abomináveis, como a prática nefanda de queimar vivos inocentes bebês. Ora, como é que foram
esse politeísmo? Você acha? Como é que se forma isso? Como você veja isso? Eu vou te dar um exemplo. Tem tanta Maria no catolicismo romano, tanta Santa Maria, que é difícil você dizer qual delas é a mãe de Cristo, não é? Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Perpétuo Socorro, Nossa Senhora disso, Nossa Senhora daquilo, Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora... fica até difícil de um cristão falar Nossa Senhora, né? Porque eu não tenho uma senhora e creio que você também não tem. Nós temos um Senhor, que é o Deus Criador dos céus e da terra. Meus queridos, veja bem o que eu vou ler agora para você. Escute bem. O Instituto Oriental, escavando em Meguido, que fica perto de Samaria, encontrou na camada do templo de Acabe as ruínas de um templo de Astarote, deusa esposa de Baal. Os templos dos dois comumente não eram muito afastados. A poucos passos desse templo de Astarote havia um cemitério onde se acharam muitos jarros contendo despojos de crianças sacrificadas no dito templo. Vale isso como amostra do que era o culto de Baal. Os profetas de Baal e de Astarote eram assassinos oficiais de criancinhas, e isto esclarece a razão da matança deles por Elias, pelo profeta Elias, e ajuda-nos a compreender porque Jeú se mostrou impiedoso no extermínio do baalismo. E você pode ler isso no manual bíblico de H.H. Halley, tá? Lançado pela Livraria Editora Evangélica de São Luís no Maranhão, em 1963, na página 93. Entretanto, amados, para a gente concluir aqui o nosso estudo de hoje, nosso vídeo de hoje, a prática dos sacrifícios de crianças não é tão remota como poderia parecer à primeira vista. Os missionários cristãos dos tempos modernos deparam-se com tais cenas em muitos países onde o Evangelho de Cristo é desconhecido. Na Polinésia, por exemplo, encontraram-se pais que haviam sacrificado 5, 7, 10 e até 19, não estou exagerando, 19 de seus filhos aos ídolos pagãos. E as próprias mães cuidavam do sacrifício de seus filhos, pobres e inocentes, né? Bebês que morriam de muitas maneiras, Eram as mães que cuidavam disso. E matavam seus filhos enterrados vivos, afogados com pano molhado, ou mediante a quebra de todas as articulações, uma por uma, começando pelos dedos das mãos, depois pelos dedos dos pés, em seguida braços e pernas, etc. Dá para imaginar uma coisa dessa? Será que, sabendo disso, você não entende por que Deus abomina a idolatria? Aí a gente fica pensando, como é que pode um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus se curvar adiante de uma estátua, de um ídolo? Queridos, se com todas essas torturas as crianças não morressem, eram então sufocadas. Era uma morte lenta, uma morte cheia de requintes, de uma perversidade que não dá nem para a gente encontrar palavras para descrever, tendo por carrascas suas próprias mães, e que a isso tudo chamavam de heroísmo santo. Elas eram heroínas da idolatria. Dá para aceitar uma coisa dessa? Dá para não falar sobre isso ou contra isso? Dá para concordar dizendo que é liberdade religiosa? Dá para aceitar o que fizeram agora em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, sacrificando 2 crianças ali, e a polícia chegou lá e prendeu as pessoas?
porque eles estavam simplesmente querendo agradar a Lúcifer. Aí você diz, não, eles têm direito. Tem direito sim de agradar a Lúcifer, de adorar a Lúcifer e depois passar uma eternidade no inferno com Lúcifer. Tudo bem, mas não tem direito de matar ninguém. Se matar, sacrificando, tem que ser preso e tem que pagar por isso. E é uma pena. Você vai ficar horrorizado com o que eu vou dizer, mas eu vou dizer que no Brasil não tem a pena de morte para tais seres. Seriam seres humanos? Eu prefiro dizer seres diabólicos. Seres diabólicos. Não vou nem dizer seres humanos. Não concorde com isso, não aceite isso. Existe um Deus que chama de você de uma forma diferente. Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Um Senhor que propõe alívio para nós, que propõe sossego, que oferece vida, e vida eterna, abundantemente, desde o momento em que nós estamos com Jesus Cristo aqui na terra. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, passe para seus amigos, e o nosso próximo vídeo vai falar sobre Nimrod, Semíramis e Tamuz. Vai ser agradável estudar esse assunto. E logo após, daqui a umas 3 semanas, nós voltaremos de onde paramos sobre o assunto dos Illuminatis, para não ficarmos muito tempo num assunto só, porque são longos, e eu quero mostrar a vocês onde vai dar, como se vamos chegar lá no anticristo, e consequentemente, né, nós estamos continuando, aguardando a vinda de Jesus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém?